Pai Celestial, queremos ouvir a tua palavra. Père Céleste, nous voulons écouter ta parole. Eu não sou indigno Je suis indigne de falar diante de teu povo. de parler devant ton peuple. Não vou conseguir. Je ne saurais pas. É por isso quero me confiar a ti. C'est pour cela que j'aimerais me confier en toi. Me ajuda Aide-moi para falar diretamente do teu trono ao teu povo. pour parler directement en ton nom à ton peuple. Coloca-me de lado Mets-moi de côté e fala através da tua palavra. et parle au travers de ta E parole. ajuda cada de ouvir a tua Aide voz. chacun de nous d'écouter ta Por parole. favor, Pai. S'il vous plaît, Não Père, nos deixa sair na mesma. ne nous laisse pas sortir la même personne. Queremos sair com aquela coisa que vem de ti, Senhor. Nous voulons sortir avec quelque chose qui vient de toi, Seigneur. Unge-me, unge a tua palavra. Oué moi, oué ta parole, E unge a sala. oué aussi la salle. Nos dá a interpretação desta palavra que vamos ler. Donne-nous l'interprétation de la parole que nous allons lire. E que vamos sair daqui satisfeitos dizendo que verdade tivemos na casa do Senhor. Quand nous sortirons d'ici, nous dirons merci, nous étions dans la maison du Seigneur. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Amém. Amen. Vamos ler João 14, onde lemos sexta-feira. Jean chapitre 14, là où nous avons lu la fois passée, Não se turbe o vosso coração. verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Credes em Deus, crede também em mim. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Na casa do meu pai há muitas moradas. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Se não fosse assim, Si cela n'était pas ainsi, eu vos teria dito. je vous l'aurais dit. Vou preparar-vos lugar, Je vais vous préparer une place. e se eu for Et lorsque je m'en serai allé vos preparar lugar, et que je vous aurai préparé une place, virei outra vez je reviendrai e vos levarei para mim mesmo, et je vous prendrai avec moi, para que onde que eu estiver, afin que là où je suis, esteja vós também. vous y soyez aussi. Amém. Amen. Pode sentar. Vous pouvez vous asseoir. A vez passada estávamos a falar dos corpos, três tipos dos corpos de crente. La fois passée, on a parlé de 3 types de corps d'un croyant. Três tipos do corpo onde vive crente. Il y a 3 sortes de corps que vit un croyant. E tentamos ler o profeta Nous avons essayé de lire le prophète para ver quais são os corpos que o homem que está em Cristo deve ter. et nous avons lu pour voir quels sont les corps qu'un homme qui est en Christ doit avoir. E nós vimos que o primeiro corpo é corpo terrestre. Nous avons vu que le premier corps, c'est le corps terrestre. O segundo corpo é o corpo celestial. Le second corps, c'est le corps céleste. E o último corpo é o corpo glorificado. Et le troisième corps, c'est le corps glorifié. Todo esse tipo de corpo que Deus preparou para nós. C'est ces 3 types de corps que Dieu a préparés pour nous. Amém? Amen. Eu sei que falei disso muitas vezes, muita gente vem pela primeira vez. J'ai parlé de ça beaucoup de fois, mais beaucoup de gens sont venus ici pour la première fois. É difícil de vezes entender só uma parte. C'est très difficile de comprendre une seule partie. Nós dizemos assim, Nous parlons comme ceci. antes de nós virmos aqui na terra, Avant que nous venions ici sur la terre, nós estivemos lá no céu nous étions là au ciel com Jesus. avec Jésus. Deus já nos predestinou para a vida eterna. Il nous a prédestinés déjà pour la vie éternelle. Nós entramos aqui no mundo Nous avons entré ici dans le monde pela relação sexual. à cause des relations sexuelles. E nós perdemos a natureza de Deus. Et nous avons perdu l'habitation de Dieu. Entramos no pecado. Nous avons entré dans le péché. É por isso nós se comportava dessa maneira. C'est pour cela qu'on se comportait de cette façon-là. Mas agora Maintenant, recebemos a palavra. nous avons reçu la parole. Depois de receber a palavra Après avoir reçu la parole nos prepara, nous prépare, nos muda.
Ça nous change. Para que nós saímos desse corpo onde que temos, En fait de sortir dans le corps où nous sommes maintenant, esse corpo de pecado, dans ce corps de péché, esse corpo de doença, ce corps de maladie, esse corpo condenado. ce corps condamné, Saímos daqui para ir no outro corpo. que nous sortons d'ici pour aller dans un autre corps. Aquele corpo aí não é o corpo nascido de mulher. Ce corps-là, ce n'est pas un corps né d'une femme. Não é a mão do homem que fabricou isso. Ce n'est pas la main d'un homme qui a fabriqué cela. É Deus próprio que fabricou para nós. C'est Dieu lui-même qui a fabriqué cela pour nous. Aquele corpo se chama corpo palavra. Ce corps-là s'appelle le corps parole. Ele pode atravessar aqui, Tu peux traverser le mur, e ele pode viajar. tu peux voyager. Ele não precisa de avião, Ça n'a pas besoin d'un avion, não precisa do carro. ça n'a pas besoin d'un véhicule. Ele próprio é o carro. Lui-même, c'est un véhicule. Não precisa de avião. Il n'a pas besoin d'avion. Ele próprio é avião. Lui-même, c'est un avion. Basta só pensar Seulement, quand vous pensez, que eu quero irmão, pode ser irmã Tibé, quand vous pensez seulement, je pense au frère Tibin, pode ser aonde que ele está. ça peut être où, n'importe où il se trouve. Vou sair aonde que eu estou, Moi, je vais sortir là où je suis. de repente vou me encontrar com ele. Directement, je vais me rencontrer avec lui. Corpo especial. C'est un corps spécial. Não é o corpo da mulher. Ce n'est pas un corps né de la femme. Corpo que Deus criou para nós. C'est un corps que Dieu a créé pour nous. Amen. Amen. É bom de entrar naquele corpo. C'est très bon d'entrer dans ce corps. Eu não vou faltar, meu Deus. Moi, je ne manquerai pas, mon Dieu. Esse corpo onde que estamos, Le corps ici où je suis, muita doença, beaucoup de maladies, muitas enfermidades, beaucoup d'infirmités, muitas coisas. beaucoup de problèmes. Você fica aqui cheio Tu es plein. e você não sabe o que fazer. Tu ne sais pas quoi faire. Problema. Problème sur problème. Sem solução. Sans solution. Mas aquele corpo Mais ce corps-là, não terá nem problema nenhum. tu n'auras aucun problème. Aí é a perfeição. Là, c'est la perfection. Corpo que não vai adoecer, C'est un corps qui ne sera pas malade. não vai conhecer enfermidades. Ça ne connaîtra pas des infirmités. Corpo da perfeição. C'est un corps de perfection. Nunca vai envelhecer. Tu ne vieilliras jamais. Você vai ser jovem por jovem. Tu seras toujours jeune, humain. Por toda a eternidade. De toute l'éternité. E Deus seja louvado. Que Dieu soit loué. Amém. Amen. Você está comigo? Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Você também quer entrar naquele corpo? Vous aussi voulez entrer dans ce corps? Quem quer ficar nesse corpo? Qui veut rester dans ce corps ici? Ninguém. Personne. Nesse corpo, quem quer ficar? Qui va rester dans ce corps ici? Nós todos queremos sair desse corpo. Nous tous, nous voulons sortir de ce corps. E queremos entrar naquele corpo da eternidade. Nous voulons entrer dans ce corps de l'éternité. Mas, por enquanto, pourtant, vamos tirar tipo como que nascemos aqui desse corpo. Nous allons prendre un type comment nous sommes nés ici dans ce corps. E como que entramos nesse corpo. Et comment est-ce que nous sommes entrés dans ce corps où nous sommes. Nós vimos que o profeta diz. Nous avons vu que le prophète dit. Qualquer mulher. N'importe quelle femme. Quando fica grávida. Quand elle est enceinte. Ela torna uma maneira de viver. Elle change sa manière de vivre. A mulher grávida. Une femme enceinte precisa de algumas coisas de comer. Elle a besoin de quelques aliments pour manger. Pela formação daquela criança que está dentro. Pour la formation de l'enfant qui est au-dedans de son ventre. Se você está comigo, diz amém. Si vous êtes avec moi, dites amen. Aquela criança, cet enfant-là, exige algumas coisas. Il exige quelque chose. Comida assim. Les aliments comme ça. A mãe vai reclamar. La maman va réclamer. Nós vimos que o profeta diz, não é a mamãe que está a reclamar isso. Nous avons vu que le prophète dit, ce n'est pas la mère qui réclame ces choses. É o bebê que está se formando dentro lá. C'est l'enfant qui est en train de s'informer dans son ventre. Porque o homem é constituído. Porque l'homme est constitué do pétrole. Du pétrole. Do que mais? Calcium. Le calcium. Mais. Potássio. Le potassium. Isso tudo foi tirado da terra. Tous ces éléments ont été tirés de la terre. E quando o bebê está a se formar, et quand le bébé est en train de se former, ele deve comer algumas coisas. Il a besoin de manger quelque nourriture. Porque o corpo dele se forma muito bem. Afin que son corps
puisse bien être formé dans le ventre de sa mère. Et puis elle réclame. C'est pour cela qu'elle a besoin. Maman va se dire, Kerasi. Et la maman va dire, moi j'aime manger ça, je veux ça, je veux ça. Jingenga. Le tondolo. Papa, il va courir. Le papa va courir. Va comprendre. Il va acheter. Manga. La mangue. Papa va courir. Le papa va courir. Va comprendre. Il va acheter les mangues. Elle presse maman. Maman, vous savez qui se... L'orange. L'orange. Machke. Les orangers. Mabélé. Mabélé. La terre. Terre. On va appeler ça comment? Argile. Argile. Mabélé. À quelle terre que maman come muito quand tu es gravide? Ce truc-là que les mamans veulent beaucoup prendre ça. Mabélé. Mabélé. Argile. Non mais que Mabélé. Oh Jésus. Oh Jésus. Elle va comer isso par la formation de criança. Elle va prendre ça, c'est pour la formation de l'enfant. Et puis você anda ver outra criança nasce. C'est pour cela que vous voyez les autres enfants nés com muitas faltas. avec beaucoup de déformations. Pourquoi? A maman tava pedir. La maman demandait. Et o papa não tava dar conta. Et le papa ne donnait pas. Ah, não tem dinheiro. Et je n'ai pas l'argent. Não tem dinheiro. Je n'ai rien. Não me incomoda. Et ne me dérange pas. Quando você falar ici, quand vous dites ça, vous, papa, tá impedir a formação da criança. Vous empêchez la formation de l'enfant, du fœtus. Se você está comigo, diz amém. Si vous êtes avec moi, dites amen. E quando a criança vai nascer, quand l'enfant naîtra, ao lado da mamãe, du côté de la mère, tem espírito que está esperando. Il y a un esprit là qui est en train d'attendre. Quando a criança está sair, quand l'enfant sort, o espírito vai entrar. L'esprit va entrer. E a criança vai chorar. Et l'enfant va pleurer. E vamos dizer que nasceu novo nascido. Et on va dire que l'enfant est né, un nouveau-né. Isso não é verdade? Ça c'est pas vrai? E assim espiritualmente também a mesma coisa. C'est la même chose aussi dans le spirituel. Vamos ler o profeta. Nous allons lire les prophètes. Dans les choses qui doivent arriver. Na pregação, as coisas que devem acontecer. Parágrafo 67. Le paragraphe 67. Não sou eu que estou a falar, é o profeta. C'est pas moi qui parle ça, c'est le prophète. Nesse tempo do fim, Deus enviou profeta. Dans ce temps de la fin, Dieu a envoyé un prophète. Nós todos estamos atrás do profeta. Nous tous, nous sommes derrière le prophète. Nós todos devemos dizer amém naquilo que o profeta está dizendo. Nous tous, on doit dire amen à ce que le prophète dit. Amen. Amen. Se você é um filho de Deus, deve dizer amém à palavra do Senhor. Si vous êtes un fils de Dieu, vous devez dire amen à la parole de Dieu. Vamos ler o profeta. Nous allons lire le prophète. Remarquez ce qu'il en est du corps de la femme enceinte sur terre. Observai do que se trata do corpo da mulher que está grávida sobre a terra hoje. Aujourd'hui. Hoje. Le corps de la femme réclame certaines choses. O corpo da mãe reclama certas coisas. Je m'adresse. Eu falo. Ah, je crois, je l'espère. Ah, eu creio, eu espero. À tous les adultes qui peuvent comprendre. Em todos os adultos que podem compreender. La mère. A mãe. Quand un bébé va naître. Quando bebê vai nascer. S'il y a quelque chose qui manque dans son corps. Se tem alguma coisa que falta no seu corpo. Elle se met à réclamer certaines choses. Ela começa a reclamar certas coisas. Regardez comment papa. Olha como pai. Je me souviens que nous avons été élevés dans une famille si pauvre. Eu me lembro que nós fomos criados numa família tão pobre. Qu'on avait guère à manger. Que tinha problema para comer. Quand nous étions des gosses. Quando éramos crianças. Vous êtes nombreux à voir en dire la même chose. Vocês são numerosos de passar na mesma coisa. Donc de voir comment.
ver como, avant la naissance du bébé, antes do nascimento do bebê, maman réclamait quelque chose. a mãe reclamava certas coisas. Et papa se démenait, O pai lutava, faisait tout pour les lui obtenir. fazendo tudo para obter aquilo. Vous voyez, Então, a ver? c'est ce qu'elle est. É isso que Son ela, corps o seu corpo et le calcium e o cálcio et tout e tudo dans son corps. no seu corpo. Et les vitamines dont elle a besoin, E as vitaminas cujas ela precisa, dont vous avez besoin pour vous construire, que você precisa para se ser edificado. vous voyez, Então, a ver? alors il réclame ces choses. Então, ele reclama essas coisas. De quoi nourrir l'enfant qui vient. De que alimentar a criança que há de vir. Et de voir comment les parents essaient de se procurer ce qu'il faut pour que les bébés naissent aussi parfaits et heureux que possible. Para ver como é que os parentes se preocupam para que os bebês nasçam melhor e tão perfeito que possível. Tem uns pais que não se preocupam. E há de parents qui ne se préoccupent pas. Não faz nada. Ils ne font rien. Aquele não é pai. Ça, c'est pas un père. Pai, Un papa dono de bebê, vai deixar nascer o bebê lá na casa da sua família, da família da sua esposa. il va Ele- envoyer son fils dans sa famille, dans sa mère ou son père. É isso que está se passando aqui na rua. C'est ce qui se passe ici dans la rue. Ele só sabe namorar. Ils se connaissent hein? Le concubinage seulement. Vous voyez Vocês veem? comment vos parents le font. Como é que vossos parentes fazem? Quand il y a besoin de quelque chose, Quando ele precisa de alguma coisa, la mère en témoigne. mãe testemunha. Voyez, Então, a ver? son organisme est fait ainsi. O seu organismo é assim feito. Vous savez bien que C'est- lorsqu'il y a besoin de quelque chose, Sabe melhor que quando há necessidade de uma coisa, pour l'enfant qui vient, para o filho que há de vir, la mère commence à avoir grandement besoin de cela. a mãe começa a ter grandemente necessidade daquilo. Amen. Amém. Amen. Amém. Quand il y a un besoin chez l'enfant, Quando há uma necessidade na criança, c'est la maman qui réclame. é a mãe quem vai reclamar. Le bébé est dans l'enfant, O bebê lá dentro, mais la maman réclame cela. é a mãe quem reclama isso. La maman sent le besoin A mãe sente a necessidade. et la maman réclame E a mãe reclama pour aider la formation de l'enfant. para ajudar a formação daquela criança. Maintenant, arrêtons-nous un instant Agora paramos um instante pour voir pourquoi nous avons des séries de réunions de réveil. para ver o porquê temos série de reunião de dia vivo. Pourquoi Por quê? est-ce qu'on se rassemble? Por que nós se juntamos aqui na igreja? Pourquoi je m'arrête de réprimander les gens? Por que eu não paro de repreender pessoas? Pourquoi je dis à vous, à femmes pentecôtistes, Por que falo a vocês, mulher pentecostal, de cesser de porter des pantalons, de parar de vestir calças, de vous maquiller, de você pôr maquiagem, de vous couper les cheveux, de se cortar o cabelo et ce genre de choses? e esse tipo de coisas? Pourquoi est-ce que je dis cela? Por que eu digo isto? C'est que le pentecôtiste de l'ancien temps ne faisait pas ça. O que os pentecostais do velho tempo não fazia isto. Nossas irmãs também, você está a exagerar. Não ser vos exagerer. Se alguém vem pela primeira vez, vamos entender. Se a pessoa vem por la première fois, là on peut Não, comprendre. você que está na mensagem há muito tempo, Vous qui êtes dans le message il y a longtemps, está nos dando trabalho como uma irmã que acabou de décrire. tu nous donnes du travail comme une sœur qui est une novice. Não é bom assim, irmã. C'est pas bien comme ça, ma sœur. Seja natural. Soyez naturel. Nous estamos a dizer amém. Je ne sais pas si vous dites Amen. Pour être vraiment conforme à la Bible, Para ser conformemente na Bíblia, il ne faut pas faire ça. não pode fazer isto. Être conforme à la Bible, Ser conforme na Bíblia. vous ne pouvez pas faire ça. Não pode fazer isto. Vous portez des shorts, Colocar calças, des vêtements d'homme. vestido do homem. Savez-vous que la Bible dit que c'est une abomination? Você sabe que a Bíblia diz que isto é uma abominação? Mais nous le permettons. Mas nós o permitimos. Nous le permettons. Nós o permitimos. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit se lève sans arrêt contre? Por que o Espírito Santo se levanta cada vez mais contra isso? Il sait qu'il y a quelque chose qui manque.
Ele sabe que há uma coisa que falta. Il nous faut arriver à la pleine stature de Jésus-Christ. Nos é preciso chegar na estatura cheia de Jesus Cristo. Il nous faut être des fils et des filles de Dieu. Devemos ser filhos e filhas de Deus. Nous devons nous comporter comme des enfants de Dieu. Devemos nos comportar sendo filhos de Deus. Nous ne sommes pas des mondains dans le message. Não somos mundanos na mensagem. Une année seulement pour une fois à l'église, comme des catholiques. Uma vez no ano na igreja como os católicos. Ce n'est pas ça la parole. Isso não é a palavra. L'âme A alma a besoin de la parole chaque jour. precisa da palavra cada dia. Si tu ne manges pas la parole, Se você não come a palavra, il y aura une malformation de l'enfant qui est au-dedans de toi. e haverá uma má formação da criança que está dentro de você. Comme 1 plus 1 égale 2, Como 1 mais 1 igual a 2, toi aussi tu n'iras pas au ciel. você também não irá no céu. Parce qu'il y a une insuffisance dans la formation de l'enfant qui est au-dedans de toi. Há uma insuficiência da criança que está dentro de ti. Les gens ne disent pas amen à ça. As pessoas não estão a dizer amém a isto. Les dimanches. Os domingão. Les dimanches. Os domingão. Seulement les dimanches. Somente domingo. Pour chercher la nourriture du corps. Para procurar alimento desse corpo. J'ai peu de chance pour toi. Tem pouca sorte para você. Peu de chance. Você tem pouca sorte. Même si on va dire, il est allé au ciel. Mesmo se vão dizer, irmão foi no céu. Nada. Não foi nada no céu. Les gens ne disent pas amen à ça. As pessoas não estão a dizer amém a isso. Deve dizer amém à palavra de Deus. Deve dizer amém à palavra de Deus. Você sabe para ouvir a palavra só uma vez por semana. Vous venez seulement une fois pour écouter la parole la semaine. Você não vai se formar bem. Ton corps ne va pas bien te A former. tua teofania não vai se formar bem. Votre théophanie ne sera pas bien formée. 77. 77. Maintenant, pensez un peu. Agora pensa pouco. Si Dieu, dans sa bonté, Se Deus na sua bondade a fait que la mère, fez com que a mãe, avant la naissance du bébé, antes do nascimento do bebê, il a besoin de vitamines. ela precisa vitaminas. Un enfant Uma criança qui ne peut pas parler, que não pode falar, mais Dieu a fait par sa grâce Deus fez pela sua graça que la maman puisse sentir que l'enfant a besoin de quelque chose comme ça. que a mãe possa sentir que essa criança precisa disto. Et papa, E o pai, je voudrais des pastèques. eu gostaria pastèque, Je voudrais telle chose. gostaria tal coisa. C'est ça en propre. Oh, il fera tout ce qu'il peut pour lui procurer. O pai fará tudo para procurar. Parce qu'il sait qu'il veut que son enfant naisse aussi parfait. Ele sabe, ele quer que seu filho nasça tão perfeito. Aussi parfait que possible. Perfeito que tão possível. Il fera tout ce qu'il peut pour le lui procurer. Ele fará tudo para procurar. Combien plus lui est capable de le procurer, lui qui est le créateur. Quanto mais ele é capaz de procurar, ele é o Criador. Le créateur, O Criador, il sait que dans nos cœurs, il y a une naissance. ele sabe nos nossos corações há nascimento. Il y a un bébé qui se forme. Há bebê que está a se formar. Bien que nous sommes dans cette terre, Embora que estamos nessa terra, mais nous avons la grossesse de Jésus-Christ. estamos grávida de Jesus Cristo. Ça, même l'homme et la femme, Isto, o homem e a mulher, devant Dieu, nous sommes tous la femme. perante a Deus, todos nós somos mulher. La femme naturelle typifie l'église. A mulher natural tipifica a igreja. Dans le spirituel, No espiritual também, nous avons tous une matrice. todos nós temos uma matriz. Là où le bébé vient se former. Onde o bebê vem se formar. Et ce bébé-là, E aquele bebê, même l'homme aussi est grosse. o homem também está concebida. Dans le naturel, si vous voyez un homme avec le gros ventre, No natural, você vê homem com barrigudo, les gens se demandent, isso é tudo barriga o quê? as pessoas se perguntam, está grávida? Dans le spirituel, il y a aussi des grossesses. No espiritual também há gravidez. Mais chez nous, ça ne sort pas comme ça. Em nós, homens, barriga não sai.
Dans le spirituel, ça se forme dans les cœurs. No espiritual, isso se forma no coração. Un bébé est là. O bebê está ali, irmão. C'est celui qui te dit, É ele que te fala. lève-toi, Levanta-te, va en prière. vá orar. C'est un bébé. É bebê. Il te dit, Ele te diz, j'ai besoin de ça. preciso disto. Quoi? O quê? L'amour parfait. O amor perfeito. L'amour vient. O amor vem. J'ai besoin de la joie. Preciso de alegria. Parce qu'au ciel, il n'y a que la joie. Porque no céu há somente alegria. Tu vois, le diable te prend cette prédication. Il ne veut pas que tu y entres. Parce que O diabo está te tomar essa pregação. Não quero para você ouvir. pensez un peu combien, 78, 78. pensez un peu combien il est capable de nous préparer un corps dans lequel vivre. Pensa pouco quanto ele é capaz de nos preparar corpo ao qual viver. Un corps semblable à son corps glorieux. Corpo semelhante a seu corpo glorioso. Si nous voulons vivre, Se nós queremos viver reticência, il y a en nous quelque chose qui nous appelle à la vie. há em nós alguma coisa que nos chama na vida. Est-ce que vous sentez quelque chose qui vous appelle à la vie? Você sente algo que nos chama na vida? Je sens cela. Eu sinto isso. Cette chose-là Aquela coisa ali vous a amené dans le message. te levou na mensagem. Ce n'est pas en vain que vous êtes dans le message de l'air. Não é em vão que você está na mensagem da hora. Alléluia. Amém. Vous êtes dans le message de l'air, c'est cette théophanie-là Você está na mensagem, é aquela teofania qui vous a amené ici que te levou aqui, pour que vous puissiez dire amen à la parole. para que você possa dizer amém à palavra. Et au-dedans de vous, E no vosso interior il y a quelque chose qui se forme. tem alguma coisa que está se formando. Il y a en nous quelque chose qui nous appelle à faire ce qui est juste. Em nós há alguma coisa que nos chama a fazer o que é justo. Et Dieu fera Deus fará s'avancer sur l'estrade avançar na estrada ou à la chair ou no púlpito quelqu'un qui prêchera la vérité absolue. alguém que pregará a verdade absoluta. Amen. Amém. Ce n'est pas un prédicateur qui prêche seulement pour prêcher. Não é pregador pregando à toa. Il prêche à prêcher. Pregar à toa. C'est notre théophanie qui a besoin de manger. São nossos teofania, precisa de comer. Quelle nourriture? Que alimento? La parole. A palavra. La vérité absolue. A verdade absoluta. Voilà un prédicateur qui monte. Veja pregador subindo. Il a été toute la nuit en prière. Toda noite estava em oração. Il vient Ele vem avec l'onction du Saint-Esprit. com a unção do Espírito Santo. Il prêche. Ele prega. Il condamne la chose. Ele condena a coisa. Vous sentez que ça c'est pour moi. Você sente? Não, isso é para mim. Dieu me parle. Deus está me falando. Oh Dieu. Oh Deus, Sur ma vie. você me viu. Je suis encore un menteur. Ainda sou mentiroso. Tu viens ici à la chair. Você vai vir aqui no altar. Commence à pleurer. Começa a chorar. Oh Jésus. Oh Jesus. Enlève ça de moi. Tira a mentira de Enlève mim. ça de moi. Tira a mentira Enlève de ça mim. de moi. Tira isso de mim. Tu vas rester à genoux Ficará de joelho jusqu'à ce que la chose va quitter. até que aquela coisa te deixa. Là-dedans, Ali dentro, un enfant se forme. uma criança está se formar. Elle vous montre alors si vous êtes un véritable fils de Dieu. Ele vos mostra se você é verdadeiro filho de Deus. Vous vous mettez à crier. Você começa a gritar: Oh Dieu, oh Deus, enlève ça de moi. tira isto de mim. Si c'est un véritable fils de Dieu, Se é verdadeiro filho de Deus, il ne va pas se fâcher contre les pasteurs. não vai se enervar contra o pastor. Il ne va pas se fâcher contre moi. Não vai se enervar contra mim. Il dira, oh Dieu, Ele dirá: oh Deus, enlève ça de moi. tira isso de mim. Le pasteur m'a prêché. Pasteur Azote Yangaka vis-à-vis. O pastor está me pregar mesmo assim na cara. Mais je viens pour te prêcher. Mas eu vim para te pregar. Je veux que tu changes. Eu quero que você muda. Circoncis-moi. Circuncisa-me. Enlève ça. Tira isso. Enlève ces choses de moi. Tira essas coisas de mim. Pourquoi? Por quê? C'est nécessaire pour votre demeure. É necessário para a vossa morada
celestial. Est-ce qu'on peut répéter? Podemos repetir? C'est nécessaire É necessário pour votre demeure céleste. para a vossa morada celestial. Amen. 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 L'amour, O amor c'est nécessaire é necessário pour votre demeure céleste. para a sua morada celestial. Tu viens à l'église, tu es fâché. Vem na igreja nervosa. Tu vois l'autre dans la voiture, Tá vendo outro no carro? tu n'as pas la voiture, tu t'énerves. Você não tem carro, tá se enervar. Oh, pourquoi lui? Oh, por que que ele? Là, tu n'entres pas au ciel. Ali você não vai entrar no céu. Ah, si tu ne dis pas Amen, ça m'a... Se não dizer amém a isso também, Hein? não é? À l'église, on ne peut pas avoir des nerfs fâchés. Na igreja não pode ser nervosa. Zuwa ekokota na lola te. A inveja não vai entrar no céu. Fofokisa ekokota te. Fofoquiça não vai entrar no céu. Songi etikala awa. Fofoca deixa aqui. C'est nécessaire pour votre demeure céleste. É necessário para a vossa morada celestial. Amém. Amém. C'est pourquoi quand on prêche, Por isso, quando se prega, il y en a deux autres qui disent ça c'est le pasteur m'a vu, c'est pourquoi il parle. os outros dizem, o pastor me viu, por isso é que está me falar assim. Je dois parler Eu tenho que falar pour que le mal qui est en toi sorte. para que o mal que está em ti saia. Est-ce que la joie est nécessaire pour votre demeure céleste? A alegria é necessária para a vossa morada celestial? Nous t'en entendons. Je n'entends pas. Est-ce que la joie est nécessaire pour que vous entrez avec au ciel? A alegria é necessária para você entrar com isso no céu? Alors si la joie est nécessaire, comment être dans la joie? Então, se a alegria é necessária, começa a estar alegre. Pourquoi tu es fâché? Está nervosa por quê? Si la joie est nécessaire, Se a alegria é necessária, commence à acclamer le Seigneur. Dis começa a Seigneur, aplaudir ao Senhor. Irmã. Irmã. qu'est-ce qui est encore nécessaire pour le ciel? O que é mais necessário para o céu? L'amour. O amor perfeito. L'amour de l'argent. Amor de dinheiro. Quel amour? Que é amor? Amour parfait. O amor perfeito. Alors si l'amour est parfait, Se o amor é perfeito, commencez d'abord à aimer ici. começa a vos amar aqui. Embrassez la personne qui est à côté de Abraça a toi. pessoa que está ao seu lado. Dites, il faut aller, il faut l'amour parfait. Diga-lhe, é preciso o amor perfeito. Irmã. Saluez la personne qui est à côté. Saúde a pessoa que está ao seu lado. Dites-lui, il faut l'amour parfait. Diga-lhe, é preciso o amor perfeito. Amém. Irmã. Qu'est-ce qu'il faut encore pour entrer au ciel? O que precisa para entrar no céu? Dans quel corps? La tempérance. A temperância. Alors, la tempérance. A temperância? Alors dites à ton frère, pardonne-moi pour... ne te fâche pas de ce que j'ai fait. Fala no teu irmão, não se zanga por aquilo que eu fiz. Perdoa-me. Il faut la tempérance. É preciso a temperância. Tempérance. Temperância. Tempérance, s'il vous plaît. Temperância, por favor. Frère Adam, Irmão Adão, on m'a dit que tu as mis le frère là dehors. me disseram que você colocou aquele irmão fora. Sans délai. Mais où est la tempérance, frère? Il y a sans tempérance. Ah, il y a besoin que nous la terre. Ele não precisa ir no céu. Il faut encore quoi pour aller au ciel? É preciso mais o que para ir no céu? Le ciel là, je parle, c'est votre corps théophanique. Aquele céu que estou a falar é vossos corpos teofânicos. Il faut encore quoi? É preciso mais o que? La foi. La foi, on n'aura pas besoin de la foi au ciel. No céu não precisa de fé. Quoi? La patience. A paciência. Alors, il y a des non pico. Então tem que ter a paciência para com seu irmão.
C'est nécessaire pour votre demeure céleste. É necessário para vossa morada celestial. Normalement, la vraie prédication doit venir nourrir nos âmes. Na verdade, a verdadeira pregação tem que vir alimentar as nossas almas. Ça vient pour donner les vitamines dans notre demeure céleste. Vem para alimentar vitamina na nossa morada celestial, Vers laquelle vous allez. ao qual vocês estão para ir. Celle qu'il est allé préparer. Aquele que ele foi preparar, irmão. Vous devez être une véritable épouse-parole de Christ. Deve ser uma verdadeira esposa palavra de Cristo. Si tu n'es pas la parole, Se você não é a palavra, tu n'entreras pas. você não vai entrar. Le corps est le corps parole. O corpo é um corpo palavra. Irmão. Alléluia. Amém. Frère Branham dit, Irmã Branham diz: je ne pense pas qu'au ciel on va construire des maisons comme ça. eu não penso no céu vai edificar casas assim. Si vous pensez des maisons comme ça, vous allez passer des temps, vous n'allez pas construire. Se você pensa que no céu vão edificar casas assim, vai passar tempo assim, não vão construir. Nous n'aurons pas de maisons comme ça. Não vamos ter casas assim. Ça, c'est la pensée qu'on avait avant de croire le message. Isso é o pensamento que tínhamos antes de crer a mensagem. Aujourd'hui, nous connaissons Hoje nós sabemos que quand nous prenons position pour la parole, quando tomamos posição para a palavra, c'est une naissance de votre corps qui est là-bas. é o nascimento do vosso corpo que está lá. Si vous négligez Você está negligenciando d'écouter la parole quand vous êtes dans cette chair, de ouvir a palavra quando está nesse corpo, ne vous en faites pas. não se preocupa. Celui qui va souffrir, c'est toi-même. Quem vai sofrer é você mesmo. Le jour de ta mort, No dia da sua morte, tout va rester. tudo ficará. Les voitures vont rester. Os carros vão ficar. Le mariage va rester. Casamento vai ficar. Les maisons vont rester. As casas vão ficar. Ce que tu amèneras, A coisa que você vai levar c'est ton âme. é a sua alma. C'est ton âme que tu amèneras. É a sua alma que levará. Et c'est cette âme-là que tu as fait beaucoup souffrir. É essa alma que você fez sofrer. Il a souffert quand il était chez toi. Ele sofreu quando a alma estava em ti. C'est pourquoi un frère m'a posé la question. Por isso, o irmão me deu a pergunta. Les pécheurs, O pecador, quand ils vont mourir, quando vão morrer, ils vont entrer dans quel corps? vão entrar em que corpo? J'ai transpiré. Eu transpirei, J'ai cherché. procurei. J'ai des messages, c'est quelle question? Eu disse, mas C'est les frères. que tipo de pergunta é esta? Les pécheurs qui sont dans quel corps? Os pecadores, quando morrem, entram em que corpo? Parce que nous, les chrétiens, nous savons que quand nous quittons ce corps, Nós cristãos sabemos, quando saímos desse corpo, nous entrons dans le corps céleste. temos corpo celestial. Mais les pécheurs Agora, pecador, qui fouillaient les veillées dans que l'église, fugia vigília na igreja, qui fouillaient les kids de la semaine, que fugia culto da semana, ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? aqueles aí vão tornar o quê? J'ai lu le prophète. Eu li o profeta. Qu'on lise le prophète Vamos ler o profeta pour répondre à cette question. para responder a esta pergunta. Pour les pécheurs, Para os pecadores, quel corps? que corpo? Il est mort. Ele morreu. Mais il fouillait les kids, il n'a pas nourri sa théophanie. Fugia à igreja, não alimentou bem a sua teofania. Quel corps il sera? Que corpo ele terá? C'est un corps surnaturel. É um corpo sobrenatural. Un corps surnaturel. Um corpo sobrenatural. Il appelle ça les théophanies aussi. Ele chama disso também teofania. Mais pas les théophanies comme nos théophanies. Não é teofania como a nossa teofania, Mais une théophanie qui vient d'un pécheur. mas a teofania que vem de um pecador. Lisez le prophète. Leia o profeta. Dans qui est ce Melchisedec? Na pregação, quem é esse Melquisedeque? Paragraphe 62. No parágrafo 62. Vous commencez pas à négliger votre théophanie, mes frères. Não começa a negligenciar vossas teofanias, irmão. Vous devez nourrir votre théophanie de la parole de Dieu. Deve alimentar vossas teofanias da palavra de Deus. Parce qu'un jour vous quitterez ce corps. Porque o dia que você vai sair nesse corpo, olha, vai sofrer. Place à Okenezate. Não tem lugar onde ir. Oh, notre sœur est allée au ciel. Ou a nossa irmã foi no céu. Ciel. Céu.
Dernièrement, Ultimamente, j'ai lu dans le journal de Tucson eu li no jornal de Tucson un article rencontrant le cas d'une femme artigo falando do caso de uma mulher, alors qu'elle roulait à, je crois, environ enquanto ele andava no carro ou 50 miles, 50 miles, 60 ou 80 km, de 64 a 80 km por hora, heurta un vieux homme ele atropelou velho homem qui portait un pardessus. que tinha casaco. Ah, pardessus. A pessoa morreu, mas de casaco. Pardessus et casaco. Oui. Jaquette. Casaco. Elle poussa un cri. Lançou grito. Atropelé. Atropelou. Et arrêta sa voiture. Ele parou com seu carro. L'autre fut projeté en l'air. O outro foi deitado, projetado em cima, Juste no ar. en plein désert. Até lá no meio do deserto. Et elle courut en arrière pour le retrouver. Ele recuou atrás para lhe encontrar. Et il n'était pas là. Ela não estava ali. Ainsi, que fait-il? Assim, o que ela fez? Des gens derrière, elle vint cela, elle virent cela. Os homens de trás viram aquilo. Ils virent ce vieux homme être projeté en l'air. Viram aquele mais velho lançado no ar. Et son pardessus tournoyé. E o seu casaco rodeava ali. Il courut donc en arrière. Correu atrás pour regarder. Para olhar. Ils ne purent trouver l'homme nulle part. Não encontrou o homem sítio nenhuma. Ils appelèrent la police. Chamaram a polícia. Celle-ci vint examiner l'endroit. Esse aqui vem examinar o lugar. Il n'y avait personne là. Não tinha ninguém atropelado lá. Eh bien, chacun d'eux témoignait que la voiture avait fait un soubresaut et heurté l'homme. E muitos deles testemunham, esse carro atropelou alguém. Il s'éleva en l'air et tout le monde vit cela. Ele se levantou no ar, todo mundo vimos isso. Des témoins se trouvant dans 2 ou 3 voitures Testemunhas se encontravam em 2 ou 3 carros, virent ceci arriver. viram isso acontecer. On découvrit finalement Descobriram finalmente que 5 ans auparavant, que 5 anos antes, un vieil homme velho homem portant un pardessus tinha casaco, avait hérité ele foi atropelado lá et tué au même endroit. e matado no mesmo lugar. Lorsque vous partez d'ici, Quando você sai daqui, vous n'êtes pas mort. você não morreu. Vous devez revenir, Você deve voltar, même si vous êtes un pécheur, mesmo se você foi pecador, et être jugé d'après les œuvres faites dans le corps. e ser julgado segundo as obras que você fez nesse corpo. Écoutez le prophète. Escuta o profeta. Même si vous êtes un pécheur, Mesmo se você é pecador, la mort ne va pas vous changer. a morte não vai te mudar em nada. Une mauvaise sœur aujourd'hui, Uma má irmã hoje, demain, amanhã, après son enterrement, depois do seu enterro, c'est une mauvaise sœur. é uma má irmã. Un bon frère, Bom irmão, après son enterrement, depois do seu sepultamento, c'est un bon frère. é bom irmão. Irmão, Dites amen à la parole. diga amém na palavra. Celui qui est mauvais Quem é má dans cette chair, nessa carne, même s'il mourrait, mesmo se morrer, il sera toujours mauvais. ele será sempre mau. Et il continuera à vivre mauvais. Ela vai continuar a viver mal. Mais pourquoi cet homme-là n'est pas allé quelque part? Mas por que este homem não foi a alguns? Il n'a pas trouvé d'endroit où aller. Não encontrou lugar onde ir. Il n'y avait pas d'endroit où le recevoir. Não tinha lugar onde receber ele. Ce sont des gens São pessoas qui n'ont pas préparé leur départ. que não preparou o seu lugar. Ils pensaient qu'il est éternel dans ce corps. Ela pensava que é eterno nesse corpo. Frère, Irmão, sœur, irmã, dans ce corps où tu y es, no corpo onde você está, malgré la beauté que tu as, apesar da beleza que tu tens, malgré le bien que tu as, ou apesar do bem que você tem, dans ce corps, nesse corpo, tu n'es qu'un passager. você é passageiro, irmã. Le vrai corps, c'est là où tu pars. O verdadeiro corpo
é lá onde você vai. Ton vrai toi, c'est là où tu pars. O verdadeiro você é lá onde você vai. Amém, amém. Mato, Il a tué. on trouve l'homme sans sang. Encontrar um lugar não tem sangue. Mais quel est ce genre d'homme que je viens de faire? Que tipo de homem então eu acabei de atropelar? Il est dans un corps. Ele está num corpo. Il est dans un corps. Ele está num corpo. Mais ce corps-là, Mas aquele corpo aí ce n'est pas le corps que je prêche ici. não é o corpo que eu estou a pregar aqui. Ce sont les corps des pécheurs. São corpos de pecador. Mais c'est surnaturel. Mas isso é sobrenatural. Irmã. Alléluia. Amém. Négligez bien la parole. Negligencia bem a palavra. Fouillez bien les cultes. Foge bem o culto. Faites tout ce qui te semble. Faça tudo o que você quer. Mais un jour, Mas um dia tu vas sortir de ce corps. você sairá deste corpo. Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, Se a tenda cujo vivemos na terra está destruído, nous en avons un autre qui nous attend. temos o outro que está na nossa espera. Là, le prophète donne ça pour les pécheurs, Ali o profeta dá para o pecador. pas pour les bien-aimés. Não é para os bem-amados. Donc même les pécheurs, Mesmo os pecadores, quand ils quittent ce corps, quando saia nesse corpo, il y a un autre corps qui l'attend. há outro corpo que lhe espera. Dites Amen. Amém. Dans l'identification, Na pregação, a identificação. 195. 195. Souvenez-vous de la dernière identification de ce jeune homme riche. Lembrei-vos da última identificação do jovem rico. Il était en enfer. Estava no inferno. En enfer. No inferno. Ayant les yeux levés vers un homme qui avait vécu correctement. Tendo os olhos levantados perante o homem que tinha vivido corretamente. En train de demander de l'eau. Pedindo a água. Mais il avait traversé ce grand abîme. Mas ele atravessou o grande abismo. Sans avoir accepté la possibilité de Dieu d'être ramené. Sem tendo aceitar a possibilidade de Deus de ser trazido. Il était là. Ele estava ali. Et il est encore là. E ele ainda está ali. Même aujourd'hui, il est encore là. Mesmo hoje em dia, ele está ali. Il y sera. Ele será. Mais avec les yeux. Mas com os olhos, Demandant de l'eau à boire. pedindo a água para beber. Qui est ce corps-là? Quem é esse corpo ali? N'est-ce pas, c'est merveilleux? Não é maravilhoso? J'ai lu le prophète dans question-réponse sur la Genèse. Eu li profeta na pergunta-resposta sobre Je Gênesis. ne sais pas si j'ai amené la citation. Não sei se eu trouxe aqui a declaração Quand le comigo. frère m'a posé la question, Quando a irmã me perguntou, j'ai dit, j'ai lu le prophète eu disse, eu li o profeta. à partir de 89 sur la Genèse. 89, questão-resposta sobre Gênesis. Je peux aller un peu plus haut, vers 80. Sobe um pouco até aos 80. Malembe. Là, Dieu parle de corps surnaturel. C'est quelque part là-bas en haut. De fala de corpo sobrenatural. Frère Branham dit que le corps... Irmã Branham diz que os corpos... Monte un peu. Sobe um pouco. Bon, on peut commencer ici. Mais maintenant, voici ce qui est glorieux dans cela. Mas agora veja o que é glorioso naquilo. C'est pas ici. Au retour de Jésus à la résurrection, ça ne sera pas ce corps ici. No regresso de Jesus, na ressurreição, não será esse corpo aqui. Ce corps-là, Aquele corpo ali c'est être surnaturel que Dieu a créé au commencement. é o ser sobrenatural que Deus criou no começo. Retournera sur la terre pour prendre notre... Ça, il parle de glorifier. Aqui ele fala de glorificado. Je voulais lire là où il parle du corps surnaturel. Mais je n'ai pas la référence en tête. Gostaria de ler onde ele fala do corpo sobrenatural. Esqueci a referência na cabeça.
Là, il parle vraiment de pécheurs dans un corps surnaturel. Ali ele fala do pecador no corpo sobrenatural. Donc vous voyez que le pécheur aussi ne se perd pas. Está vendo que o pecador também não se perca. La mort ne leur fait rien perdre. A morte não lhes muda em nada. Mais pour les chrétiens, Mesmo para os cristãos, nous avons trouvé grâce nós achamos graça par l'expérience que Frère Branham a fait pela experiência que o irmão Branham fez quand il est allé dans la 6e dimension. quando ele foi na sexta dimensão. Il a trouvé le saint là-bas. Ele lá encontrou santos. Il les a vus là-bas. Ele os viu ali. Il les a salués. Ele os saudou. Irmã, L'expérience de Frère Branham. experiência do irmão Branham. Ce qui me dérange un peu, O que me incomoda um pouco, le prophète a trouvé même son chien là-bas. o profeta lá encontrou até o seu cão. Les chiens, O cão, le cheval, o cavalo, il les a trouvés là-bas. ele os encontrou lá. Les chiens n'ont pas la théophanie. O cão não tem teofania. Tu as trouvé ça? Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, le frère Marie, le frère Caps. Irmã Capes encontrou 36, la question-réponse sur la Genèse. questão-resposta sobre Gênesis, parágrafo 36. Voilà, c'est ça vraiment. É isso mesmo. Maintenant, remarquez, question-réponse. On va revenir sur l'idée que j'avais sur le frère Branham. Vamos voltar na ideia que tinha do irmão Mais je Branham. vais lire d'abord ça parce que j'ai trouvé. Vou ler primeiramente isso porque encontrei. Ici, il parle de la sorcière qui avait invoqué Paul. Aqui ele fala do feiticeiro que invocou Paulo. Il dit Ele diz qui a invoqué Saoul plutôt. que invocou Remarquez, Saulo. bien Olha, des fois, qu'en est-il de papa et de maman? muitas vezes o que se trata do pai e da mãe. Quand ils se mouraient Quando moria et qu'ils voyaient leur bien-aimé debout là-bas, e via os seus bem-amados de pé ali, ils les ont reconnus. eles os reconheceram. Mais c'était dans le corps surnaturel. Eram nos corpos sobrenaturais. Voyez-vous? Estão a ver? Mais maintenant, voici ce qui est glorieux dans cela. Mas veja o que é glorioso naquilo. Au retour de Jésus, là, il parle maintenant de nos corps. No regresso de Jesus ali fala dos nossos corpos. Nos corps Nossos corpos et sera transformé aussi. será também transformado. Mais il parle de la sorcière Ele fala da feiticeira qui a invoqué que invocou par ses esprits no seu espírito. et l'esprit de Saoul est venu. E o espírito de Samuel saiu. Samuel. Ah, Saoul, hein? Saul invocou Samuel. Samuel est venu. Samuel veio. Il était dans un corps. Ele estava num corpo. Et tous ceux qui étaient là étaient dans des corps. E todo que estava lá estava no corpo. Amen. Amém. Et puis frère Branham dit que ces choses-là, E irmã Abraham diz que aquelas coisas aí, quand ces corps ici s'éteignent, quando esses corpos aqui se apagam, nous avons un autre corps temos o outro corpo à laquelle nous entrons déjà. ao qual nós entramos. Quand ce tabernacle terrestre, Quando esse tabernáculo terrestre, quand quelques-uns d'entre nous ici, femmes et hommes, quando algum no nosso meio aqui, homens e mulheres, vous devenez vieux, você torna velho, vous voyez, estão a ver? je pense à un vieux père Eu penso num velho homem, um velho pai, qui est en train de partir. que está indo. Voyez-vous, Estão a ver? quand ce tabernacle terrestre sera détruit, Quando esse tabernáculo terrestre será destruído, il y a un autre qui nous attend. há outro que está na nossa espera. Un corps spirituel, Corpo espiritual. là, qui nous attend. Ali que está na nossa espera. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Maintenant, pour nous qui allons au ciel, Agora, para nós que vão no céu, vous qui avez les théophanies, vocês que têm teofania, serrez la ceinture et je vais terminer. Je ne serai pas trop long. aperta cinto, vou terminar. Não vou prolongar muito. Pour nous qui avons préparé notre départ, Para nós que prepararmos a nossa partida. quand un chrétien meurt, Quando cristão morre, c'est différent d'un païen. é diferente de pagão. Quand un païen meurt, Quando pagão morre, il ne sait pas où aller et son âme va dans l'enfer. não sabe onde ir, a sua alma vai no inferno. Je sais que beaucoup de gens, Eu sei que muita gente,
pense que parce qu'il a cru le message, pensa porque ele creu a mensagem, il est sauvé. ele está salvo. Ne pensez pas comme ça. Não pensa assim. Il faut être sérieux avec votre âme. Tem que ser sério com a sua alma. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Quand nous recevons la parole, Quando nós recebemos a palavra, Christ se forme en nous. Cristo se forma em nós. Et le prophète dit, O profeta diz, ce que nous sommes, o que nós somos, cela prouve que nous avons une théophanie quelque part. isso prova que nós temos uma teofania em algum lugar. Si tu vois un homme méchant, Você veja o homem mau, ne vous dérangez pas. não se preocupe. C'est qu'il est quelque part déjà un homme méchant. Quer dizer, em algum lugar ele é o homem mau. Une sœur gentille. Uma irmã amável. Vous sentez Você vai sentir, que quelque part, em algum lugar, il a aussi une théophanie qui influence sa vie. ela tem uma teofania que está a influenciar a vida dela. Le jour de sa mort, No dia da sua morte, quand le souffle se termine, quando o último fôlego acaba, Dieu fait grâce. Deus faz a graça. Dieu enlève cette théophanie. Deus tira essa teofania, Il l'amène tout près. leva mais perto. Quand il veut quitter la terre, Quando ela quer sair da terra, il y a un changement. há uma mudança. Ceci tombe. Esta aqui cai, C'est que les gens pensent qu'il est mort. a pessoa chora que ele morreu. Mais à même minute, No minuto, no mesmo à instante, même instant, no mesmo instante, il quitte cette forme. ele sai nesse corpo Il entre dans sa théophanie. e entra na sua teofania. Directement, il voyage. Ele começa a viagem. Le ciel n'est pas loin. O céu não é distante. Le ciel, c'est une dimension. O céu é uma dimensão. Irmã, Frère Branham parle de la sœur Hop. irmã Abraham fala da irmã Ope. Quand on enterrait la sœur Hop, Quando enterrava a irmã Ope, on pleurait, il pleurait. chorava, ele chorava, Très triste. muito triste. Il pouvait regarder Podia olhar la sœur Hop a irmã Ope à côté dans son cercueil. ao lado do seu caixão. Pouvait le consoler. Podia lhe consolar. Ça, c'est Hop. Esse aqui é Ope. Mais ça, c'est Hop. Oh, esse também é Ope. Je ne comprends pas. Não estou a entender. Le vrai vous, O verdadeiro você c'est cette théophanie-là. é aquela teofania. Quand les autres vous pleurent, Quando os outros estão te chorar, ei, on ne se reverra plus. nunca vamos se encontrar. Ça, c'est les païens. Esses são pagãos. Mais pour nous, Para nós, à la même instant, no mesmo instante, quand nous quittons cette tente, quando saímos nesta tenda, nous entrons dans l'autre, nós entramos no outro, à la présence de nos bien-aimés. na presença dos nossos bem-amados. Directement, Diretamente, la traversée devient facile. a travessia torna fácil. La mort devient facile. A morte torna fácil. La mort est difficile, A morte é difícil c'est quand un pécheur est en train de mourir. é quando pecador está morrendo, Parce que sa vie n'était pas en ordre. porque a sua vida não estava em ordem. Il va sentir des douleurs. Vai sentir dores. Mais regardez comme Étienne, Ora, Estevão, quand il mourait, quando moria, il parlait, ele falava, il disait, dizia: Père, Pai, pardonne-les, perdoa-os, car ils ne savent pas porque não sabe ce qu'ils font. o que eles estão fazendo. Vous êtes avec moi? Estão comigo? Quand vous mourrez, Quando você morre, à la même minute, no mesmo tempo, Frère Branham dit, Dieu vous envoie vos bien-aimés. Deus, irmã Abraham diz que Deus vos envia vossos bem-amados. Ces bien-aimés-là, Aqueles bem-amados ils viennent aussi dans les théophanies. venham nos teofania, irmã. La première chose que tu dois voir, A primeira coisa que tem que ver, que tu pars au ciel, que você vai no céu, ce sont les bien-aimés. são os bem-amados. Il y a une maman qui m'a appelé avant-hier. Uma mãe me ligou antes de ontem. Elle était en train de mourir. Está morrendo. Voyez-vous? Estão a ver? Je lui ai demandé qu'est-ce que tu as vu Eu lhe perguntei, o que é que você viu quand tu fermais les yeux. quando fechava os olhos? Il dit, pasteur, le camin n'est pas bon. Oh, pasteur, le chemin n'est pas bon. Banzinzi.
boi de mosca. Côté na okeleza bien. O lugar onde você está aí não é bom. Se for eu usar seu batismo rapidamente vão kufa. Volta aí receber batismo rapidamente antes de morrer. Il y a des choses qu'il faut blaguer. A coisa que tem que brincar. Quand on parle de votre âme, Quando se fala da sua alma, il ne faut pas jouer avec votre éternité. não brinque com a sua alma. Les gens viennent en message, A pessoa venha na mensagem, ils blaguent avec la parole. brinque com a palavra. Ils ne sont pas sûrs s'ils quittent ici, où est-ce qu'il va partir. Não tenha certeza, se sair daqui, você vai ir aonde? Ils n'ont pas peur. Não tem medo. Alors que le prophète dit, Enquanto que o profeta diz, il y a un ciel à gagner, há um céu a ganhar, il y a un enfer à éviter. há um inferno para evitar. Irmã, Toi qui m'as posé la question, você que me deu a pergunta, les gens qui sont allés dans l'enfer, as pessoas que foram no inferno, Frère Branham, quand il est allé là-bas, irmã Abraham, quando foi lá, il a trouvé les femmes là-bas encontrou lá a mulher, irmã, et les hommes e os homens, avec des maquillages, de maquiagem, des mèches de postiço, en rouge, vermelho, de cor, des talons. salto alto. Ces jeunes filles-là que tu vois, avec Essas des talons, moças que estão andando assim, ce sont des âmes qui vont en prison. são as almas de prisão, que vão na prisão. Des mèches jusque dans la tête. comme ça. Postiço assim. Attendez, Espera, mettez bien, coloca bem. ça va t'empêcher pour mourir. Vai te impedir para morrer. Le jour de ta mort, No dia da sua tu vas morte, demander, enlevez ça. vai te perguntar, tira isso, me tira isso. J'avais un frère ami à moi. Tinha um irmão amigo meu, On l'appelait le frère Joël. era chamado de irmão Joel. Avant de mourir, Antes de morrer, il avait un défaut, il mettait des culottes. ele tinha um problema, vestia calções. On disait, le prophète interdit ça. Ele fala, o profeta proíbe isso. Ah non, mais... Ah, não, mas Alors, Dieu lui a fait grâce. Lui, Dieu a fait grâce. para ele, Deus lhe fez a graça. Il devait mourir Deveria morrer, comme le lendemain. como depois da manhã, Il n'était pas malade. não estava doente. Et il nous a dit Ele nos disse, qu'à partir d'aujourd'hui, a partir de hoje, la culotte, a calção, j'enlève ça, tirei a calção, je vais brûler ça. vou queimar isso. Le frère a brûlé la culotte. O irmão queimou o calção. 2 jours après, 2 dias depois, sa chance, a sua sorte, il va mourir. morreu. J'ai dit, oh Dieu, Eu disse, oh Deus, tu as aidé ton fils. ajudou teu filho. S'il mourait en culotte, Se morresse de calções, oh, le chemin serait difficile. o caminho seria bloqueado. Frère Branham dit 5 minutes Irmã Abraham diz que 5 minutos avant votre traversée, antes da sua travessia, Dieu vous montre là où vous allez. Deus te mostra onde você vai. Vous le saurez. Você saberá. C'est pourquoi les gens comme des Luambo, Por isso, pessoas como Luambo, quand ils mouraient, quando morria, ils criaient. gritava: Ah, 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 Bazo Kanganga. oh, tá me apertar. Vous vous souvenez, moi, nous avons embelli à casquelle. Você se lembra aquele puto aí que me aleijou aqui no casquel? Azogi Singa, Keina Yet. Me aleijou, foi embora. Mais vous voyez bien, Kufa. Sabe como é que ele morreu? Compliqué. Complicado. Nzamba Longoli Maloba. Deus lhe tirou palavra. Famille Nayeba Yeko Bonde Langal. A família dele venha me rogar. Pasteur, desculpa. Pasteur, pardon. Eu fiz que? Eu disse, oh, qu'est-ce que moi j'ai fait? Un homme comme moi, un homme simple. Homem como eu, homem simples. Est-ce que Dieu me connaît comme son serviteur? Deus me conhece sendo seu servo. Si tu me fais du mal, qu'est-ce que ça va coûter? Se você me fazer mal, isso vai te fazer o quê? Pasteur nous fala assim. Pastor, ne parle pas comme ça.
Ils sont allés chez un marabout, si c'est un pasteur. Il a dit, allez voir le pasteur, un pasteur. Foi ter quimbandeiro, ele disse, vai ter com aquele pastor. Il avait touché mon serviteur. Ele tocou, havia tocado no meu servo. Je suis allé là-bas. Eu fui ali. L'homme faisait comme ça. O homem fazia assim. Papel. Papel para escrever. Ne jouez pas avec votre départ. Não brinca com a sua partida. Ne jouez pas avec les enfants de Dieu. Não brinca com os filhos de Deus. Ce sont des ouins. São ungidos. Respectez-les. Respeita-o. Où est-ce qu'il est parti? Onde é que ele foi? Je ne savais pas comment faire. Eu não sabia o que fazer. Oh. Il y a une sœur à Kafouf. Uma irmã em Cafunfo. Elle m'a fait comme ça, cette sœur-là. Aquela irmã me fez assim. J'étais toujours derrière. Estava sempre atrás. Sœur, Irmã, mets ta vie en ordre. coloque a sua vida em ordem. Pasteur, pasteur. Pastor, amanhã. Fazer. Je ferai. Elle est tombée malade. Caiu doente. C'est pour la première fois que je vois quelqu'un mourir avec des soupirs. E pela primeira vez ver alguém morrer com suspira. A lutar com a morte. J'ai demandé, sœur, Eu perguntei, irmã, Dieu a permis que je sois là. Deus permitiu para mim estar ali. Je ne parle pas de quelqu'un, moi ici. Não estou falando de outra pessoa, eu aqui presente. Une jolie femme. Ici, il n'y a pas une femme meilleure. Uma mulher bonita. Taille. Olha a altura. Vous en avez taille, hein? Você não tem altura? Taille. De altura. Pembe. Branca. Mourir. A morrer. Pasteur. Pastor. Pasteur. Oh, pastor. Je dis, sœur, Eu disse, irmã, s'il y a un mot à dire, você tem uma palavra para dizer. maintenant, Agora, confesse. confessa isso. Pasteur, Pastor, je dois me rebaptiser. eu devo me rebatizar. Zéro. Nada. Bac. Oh, le souffle est parti. Fôlego foi. Je dis, Seigneur, Senhor, ne permets pas. não permita. Ne permets pas. Não permita. Nada. La sœur est partie. A irmã foi. Frère Branham dit, Irmã Branham diz, le jour de la mort, no dia da morte, vous saurez si vous étiez un aventurier. você saberá se era aventureiro. Vous avez joué avec votre âme. Brincaste com a sua alma. C'est ce jour-là les choses deviennent réelles. Naquele dia as coisas tornam real. Amém. Irmã. L'église, pas là. Igreja, Papa, você não está lá. Palavra, não liga. Pai, não está lá. si on pense à ça, Se pensamos nisto, on devait tous être à genoux aujourd'hui. todos nós deveríamos estar de joelho hoje. Enlève ça, Seigneur. Tira isso, Senhor, de mim. Ça va vous empêcher la traversée. Vai te impedir a travessia. C'est pourquoi l'homme noir disait, Por isso o homem preto dizia, oh Dieu, oh Deus, s'il y a quelque chose à arranger, se tem algo para arranjar, qu'on arrange ça maintenant. arranjamos isto agora. Parce que ce jour-là, Porque naquele dia ali, peut-être que tu n'auras pas le temps d'arranger. talvez não terá tempo de arranjar. C'est maintenant E agora, que tu as le souffle. tens o fôlego. Le souffle, Dieu te l'a emprunté. Fôlego, Deus te emprestou. Ce n'est pas ton souffle, O fôlego não é teu, c'est le souffle de Dieu. é o fôlego de Deus. Il peut le récupérer ce soir même. Ele pode recuperar mesmo
domingo, essa tarde. C'est pourquoi le prophète disait, Por isso o profeta dizia, il y en a d'autres maintenant. alguns agora On ne sait pas si on se reverra le dimanche prochain. não sabem se próximo domingo vamos nos encontrar. Parce que chaque jour, Porque cada dia quelque chose peut arriver. alguma coisa pode acontecer. Amen. Amém. Est-ce que ces enseignements, ça fait du bien? Esse ensinamento está fazendo bem? Amém. Hein? Amém. Le jour de ta mort, O dia da sua morte, qu'est-ce qu'on dira de toi? o que é que as pessoas dirão de você? J'ai des citations, Tens aqui as declarações? je n'ai pas à lire cela. Não leio isso. Mais le prophète, Mas o profeta, quand il est allé dans la 6e dimension, quando foi na sexta dimensão, il a trouvé ele encontrou tous ceux qui étaient fidèles à la parole. todo que era fiel na palavra. Ils sont venus, Vieram les femmes, mulheres, les hommes, homens, venez rapidement. vinha rapidamente. Frère Branham dit surtout les femmes. Irmã Branham diz, sobretudo as irmãs, Ils venaient se plonger. vinha lhe abraçar. Oh, Oh, que Dieu te que bénisse, Deus te abençoe. précieux frère. Precioso irmão, Si tu n'étais pas venu, se tu não vieste, nous ne serions pas ici. nós não estaremos aqui. Si tu n'étais pas venu, Se tu não viesse, nous ne serions pas ici. nós não estaríamos aqui. Celui qui est contre Branham Quem é contra Branham n'a pas de place dans la dimension du não ciel. tem lugar na dimensão do céu. Irmã, Le ciel aujourd'hui, o céu hoje c'est la portion que Dieu a donnée au prophète. é a porção que Deus deu ao profeta. L'âge des pentecôtistes est passé. A era pentecostal já passou. L'âge des méthodistes est passé. A era dos metodistas Ça, passou. c'est l'âge de Malachie 4. É a era de Malaquias 4. La vraie nouvelle naissance, A verdadeira novo c'est nascimento croire au prophète. é de crer no profeta. La vie éternelle, A vida eterna c'est croire au é prophète. crer o profeta. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Notre précieux frère, Nosso precioso irmão, si tu n'étais pas venu, se tu não vieste, comme un prédicateur disait, como pregador dizia, ils n'ont pas dit à Jésus si tu n'étais pas venu. não falaram a Parce qu'ils n'ont pas Jesus, encore vu tu não Jesus. vieste. Eles ainda não viram ainda Jesus, Ils ont vu frère Branham. viram irmã Branham. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Les jours où ils verront Jésus, O dia que eles verão Jesus, ils vont oublier frère Branham. vão esquecer irmã Branham. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Amém. Notre précieux frère, Nosso precioso irmão, si tu n'étais pas venu, se tu não vieste, nous ne serions pas ici. nós não estaremos aqui. Ici sur la terre, Aqui sobre a terra, si vous embrassez une femme, se abraçar uma irmã, il y a des sensations sexuelles. as sensações sexuais. Mais là au ciel, Mas lá no céu, vous embrassez la femme, você abraça a irmã, vous ne sentez pas que vous êtes un homme. você não sinta que és homem. Dans la théophanie, Na il n'y a teofania, pas de sensations sexuelles. não há sensações sexuais. Là, Irmã, nous sommes tous des anges. ali todos somos anjos. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Irmã, Il demande, ele pergunta, tous ceci de onde vem todos esses? sont des Branham. Tudo esses são Il dit Branham? non, Não, ce ne sont pas des Branham. não são Branhams. Ce sont des Jésus-Christ, São de Jesus Cristo, mais qui ont été convertis par ton ministère. mas foram convertidos no teu ministério. Moi, je voulais dire aussi quelque chose. Eu queria dizer também algo. Au ciel, No céu, vous seriez derrière moi. você estará detrás de mim. Moi, je serai devant vous. Eu estarei na vossa frente. Olingo lingate. Você queira como não, Lola eza simanangai. o céu está atrás de mim. Si moi je n'entre pas, toi aussi tu n'entres pas. Se eu não entrar, você também não vai entrar. Mais comme moi j'entrerai, Como eu vou entrar, laissez dire à mon église, vou dizer aí, minha vous igreja, aussi, vocês também, vous entrerez. vocês vão entrar. Alléluia. Amém. Moi, Eu aller en enfer. ir no inferno, Moi, Ibula. eu e Bula, Jamais. nunca. Ngai na kokota lola. Eu vou entrar no céu. C'est pourquoi na binaka. Por isso que eu costumo dançar. Esengo na ngai eza ya dollar te. A minha alegria não é de dólar. Esengo na ngai eza vie éternelle.
A minha alegria é da vida eterna. Ce que Dieu m'a donné gratuitement. O que Deus me deu gratuitamente. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Não sou eu quem C'est escolhi. lui qui m'a choisi. Ele é que me escolheu. Alléluia. Amém. On regarde comme ça, Olharam assim, comme le frère a chanté, como o irmão cantou, le frère Mbaya, o irmão Jambaia. à l'accueil céleste. Quando onde foi acolhido no céu. Foi Tout le acolhido monde no céu. disait quoi? Notre Notre précieux frère. précieux frère. Todo mundo gritava, nosso precioso irmão. Notre précieux frère. Nosso precioso irmão. Mes frères et sœurs, Irmãos e irmãs, nous devons être honnêtes. devemos ser honestos. Dans cet âge, Nesta era, voici notre prophète, eis nosso profeta, William Marion Branham. William Mario Branham. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. S'il y a un grand homme aujourd'hui, Se há grande homem c'est hoje, le prophète William Branham. é o profeta William Branham. Grâce à lui, Graças a ele, nous sommes ce que nous sommes. nós somos o que nós somos. Nous sommes en veste. Estamos de casaco. Grâce à ce message, Graças a essa nous mensagem, avons des voitures. temos carros. Grâce à ce message, Graças a essa mensagem, dites amen. diga amém. Alléluia. Amém. Je me sens religieux un peu là. Sinto-me religioso pouco. Amém. Lui demande où est Jésus-Christ. E ele pergunta, onde é que está Jesus Cristo? Je vais le voir. Quero lhe ver. La voix lui dit, A voz lhe diz, il est plus haut. ele está mais em cima. Là, Lá, dans la 7e dimension, na je vois. sétima dimensão. Tu ne peux pas le voir maintenant. Não pode lhe ver agora. Mais écoutez ce qu'il lui a dit. Mas ouça o que eles disseram. Mais quand il viendra, Mas quando ele virá, il viendra premièrement à toi. ele virá primeiramente a você. Jésus ne peut pas venir sans frère Branham. Jesus não pode vir sem irmã Branham. Frère Branham doit être là. Irmã Branham tem que estar ali. Tu dois dire amen à la Deve parole. dizer amém na palavra. Amém. Et on lui a dit, Lhe disseram, tu dois être jugé você será julgado de tout ce que tu as prêché. de tudo que você pregou. Il a dit, Paul aussi va être jugé. E ele diz, Paulo também será julgado? Il dit, oui, il sera jugé. Diz, sim, Paulo será também julgado. Branham dit, Branham diz, si c'est de Paul entre, se os de Paulo entrar, les miens aussi os meus também entreront. entrarão. Si c'est de Paul entre, Se os de Paulo entrar, les miens aussi. os meus também. Les miens, c'est qui? Os meus são quem? Est-ce que c'est toi, ma sœur? E você, irmão? Toi aussi, tu es les miens? Você também és o Est-ce que meu? vous êtes de Branham? Vocês são de Branham? Les miens aussi Os entrent. meus também. Et les autres, qu'est-ce qu'ils ont dit? E os outros disseram, Nous nous reposons là-dessus. nós repousamos lá em cima. Je voulais dire à frère Branham, Queria dizer no irmão Branham, nous aussi, nós também, nous nous reposons là-dessus. nós repousamos lá em cima. C'est pourquoi nous répétons, Branham a dit, Por isso repetimos, Branham Branham a diz, dit, Branham diz, Branham a dit, Branham diz, nous nous reposons nós repousamos là-dessus. lá em cima. En quelque Irmã. sorte pour dire, Uma outra linguagem para dizer, nous avons déjà nos théophanies. já temos nossas teofanias. Amém, amém. Ah, Oh, les chevals o cavalo entrent. entrou. Les chiens O cão entrent. entrou. Les chiens O cão entrent. entra. Les chiens qui n'ont même pas dit amen à la parole, O cão que nunca falou amém na palavra. mais est entré. Entrou. Mais moi qui dis amen à la message, Agora eu é que diz amém na je mensagem. ne vais pas entrer. Não vou entrar. Lègue la main loin. Ah, deixa essas coisas. Les chiens O cão entrent. entrou. Les chiens O cão qui n'a pas d'âme, que não tem alma. parce que le prophète l'a aimé, Porque o profeta o amou. il est entré. Ele entrou. Les chevals, O cavalo, parce que le prophète montait là-dessus, o profeta subia lá em cima. est entré. Entrou. La chaise,
cadeira là où le prophète s'assoyait, onde o profeta sentava est entré. entrou. Et moi, E agora eu, qui dis amen dans ce que message, diz amém a esta mensagem. si les chiens entrent, Se o cão entrar, si les cheval entrent, o cavalo entrou. laissez-moi te dire, Deixa-me te dizer, toi aussi, você também tu entreras vai entrar par la grâce de Dieu. pela graça de Deus. Dis amen à la parole. Diga amém na palavra. Il faut croire Deve crer à ton salut pour toi-même. na tua salvação você Ne mesmo. regarde pas la personne qui est à côté de Não toi. olha a pessoa que está ao seu lado. Tu ne connais pas ce qu'il est venu chercher. Você não sabe o que ele veio Je procurar. parle à toi. Eu falo para você. Si ceux-là de Branham Tabernacle vont entrer, Se os de Branham Tabernáculo vão entrar, il a dit lui-même, ele próprio diz, Dieu lui a dit, Deus lhe diz, tous ceux qui t'ont aimé, todos que te amaram, tout ce irmã, que toi tu as aimé, todo que você amou, je te les donne. eu te dou. Est-ce que vous aimez le prophète? Vocês amam o profeta? Est-ce qu'il y a Amen. quelqu'un qui aime le prophète ici? Há alguém aqui que ama o profeta? Vous aimez William Branham Vocês amam William Branham comme le 7e messager, como o sétimo mensageiro, comme la voix de Dieu dans les derniers jours? como a voz de Deus nos últimos dias? Alors il y a une bonne nouvelle. A boa notícia, Le chien est entré, o cão entrou, le cheval est o entré. cavalo entrou. Laissez-moi dire aujourd'hui, Deixa-me dizer hoje, vous aussi vous entrerez. vocês também vão entrar, irmão. Malgré vos fautes, Apesar das vossas culpas, malgré les hauts et les bas, apesar de altos e baixos, vous entrerez. vocês entrarão. Alléluia! Amém. Moi je vais entrer. Eu vou entrar. Toi aussi? Eu vou entrar. Moi Iboula, je vais entrer. Eu, Elias, vou entrar. Frère Freddy, dites à ce frère, moi, Irmão, fala que eu je vais entrer. vou entrar. Je ne serai jamais perdu. Eu nunca serei perdido. Jamais. Nunca. Le ciel est fait pour moi. O céu foi feito para mim. Moi je vais entrer. Eu vou entrar. Moi je danserai. Eu vou dançar. Je chanterai. Eu cantarei. Oh, Papa Belé, si tokokota. Papá Belesse, vamos lá entrar. Balinga balinga te. Querer como não. Satan linga linga te. Satanás querer como não. Lola Isaiah biso. O céu é para nós. Alléluia. Amém. Talabana nzamene bazo jubilé. Olha, os filhos de Deus estão a jubilar. C'est glorieux, n'est-ce pas? É glorioso, não é? Alléluia. Amém. Nous entrerons. Nós entraremos. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Alléluia. Amém. Nous entrerons. Nós entraremos. Nous avons une représentation. Temos uma representação. Nous avons un corps théophanique. Temos um corpo teofânico. Oh Jésus. Oh Jesus. Bénis tes enfants. Abençoa teus filhos. À cause de votre théophanie, Por causa da vossa teofania, soyez bénis. sejas abençoado. Soyez bénis. Seja abençoado. Cette prédication doit te bénir. Esta pregação deve te abençoar. Enlève la tristesse. Tira a tristeza. Enlève la fatigue. Tira o cansaço. Soyez bénis. Seja abençoado. Soyez remplis. Seja Soyez enchido. remplis. Seja Soyez enchido. remplis. Seja Soyez enchido. remplis. Seja enchido. Amém. Si vous pouvez vous mettre debout. Você pode vos colocar de pé. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. C'est le Saint-Esprit dans la salle. É o Espírito Santo na sala. C'est lui. É Ele. La théophanie. A teofania. C'est lui qui vous conduit ici. Ele que vos conduz aqui. Soyez remplis. Seja cheio. Soyez bénis. Seja bendito. Alléluia, alléluia. Levez vos mains vers le Seigneur. Levantam vossas mãos ao Senhor.